dia. Tudo beleza? Dia 13 de março de 2025, 10 horas e 54 minutos, 28 graus e meio lá fora. Aqui deve estar uns 22, 23, porque eu liguei aqui o arzinho mínimo. E eu tô indo da agência para o cliente de Itupeva, que deu um probleminha de materiais do pessoal e tenho que deixar lá com eles para não prejudicar o andamento da operação, da logística de lá. E aí eu resolvi, como agora tem tempo, é mais de 1 hora, então claro que eu não vou fazer um vídeo de 1 hora, espero. Mas eu tenho assuntos que eu tô querendo dar uma tirada aqui do negócio, que eu queria deixar registrado nesta época, neste momento, na minha forma de pensar, que queria deixar registrado só para saber. Então talvez eu faça 2 vídeos, 3 vídeos, não sei, à medida que eu for pensando e desenrolando o assunto, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar é sobre religião. Eu não vou englobar nada específico e nada generalista. Vou refazer um conceito meu, que é importante que eu o refaça, e depois falar sobre uma coisa que esses dias eu ouvi de alguns dos youtubers que eu acompanho, de alguns canais que eu acompanho, e eu precisava dar uma conversada sobre isso. Vamos lá. Bom, eu sempre eu tenho formação católica, como a maioria dos brasileiros. Eu frequentei escola de padres, eu frequentei, eu fiz primeira comunhão, eu casei na igreja católica, aí eu já tinha uma formação diferente, mas foi uma questão para agradar minha sogra, agradar a família e tudo, e eu sempre falei isso, que eu não me ofendo com a religião, desde que, claro, ela não se ofenda comigo. Então eu só não quero ser julgado, por isso eu não julgo nenhuma religião, mais ou menos, mas o meu julgamento fica aqui dentro e eu não passo isso além, eu não acho que eu tenha o direito da interferência. E o problema da maioria das religiões é que elas acham que tem o direito da interferência, segundo as suas formas de pensar Deus, o abstrato, o incorpóreo, o imaterial, o não físico, enfim, que é um direito das pessoas. Todo mundo, mesmo os menos crédulos sobre qualquer coisa, tem algum pensamento, alguma coisa ligada ao abstrato. E, enfim, e eu durante muito tempo, eu já frequentei igrejas evangélicas, contra a minha vontade, mas frequentei, ainda quando criança, e eu nem quero abrir esse caminho em relação a colocar a criança num caminho religioso, que eu acho muito injusto, mas ao mesmo tempo meu filho faz primeira comunhão, mesmo eu com este pensamento. O que eu quero, já falei sobre isso, é que ele entenda, e eu acabei de fazer uma enorme besteira, que era para eu ir para Anhanguera, e eu estou indo para o outro lado. Então, acostumado a voltar para casa da agência, que eu estou voltando para casa. Mas eu o coloco só nessa catequese porque eu quero que ele entenda como funciona a cabeça da maioria das pessoas. Estamos no Brasil, um país latino, um país de maioria cristã, e eu acho importante ele passar por esse 1 aninho de 1h30 de aula aos domingos, para depois que acabar a beleza, eu quero só que ele entenda como funciona, não que ele seja um religioso. E se ele quiser ser um religioso, ele terá toda a liberdade para isso. Apenas eu quero que ele entenda como funciona a cabeça das pessoas. Muitas vezes ele já foi questionado por amiguinhos, por professores, por pessoas e afins, e ele não sabia o que dizer porque ele não tinha o menor conhecimento nesse conceito do cristianismo
básico. E eu acho que a primeira religião é o menos cruel para que eu possa colocá-lo. Pronto, expliquei. Então eu já fui católico, como diz o Raul, já fui hippie, beatnik, tinha o símbolo da paz de pendurado no pescoço, porque nego disse a mim que era o caminho da salvação. O que eu tô querendo dizer? Sim, já fui católico, já frequentei à força igreja evangélica, quando criança, contra a minha vontade, tive alguns traumas em relação a isso, sim. Não dizendo que todas as religiões evangélicas traumatizam as crianças, mas sim, é um conceito que eu não concordo, não compactuo e não gostaria de participar isso para o meu filho. Acho que a mais leve é a católica, embora também não concorde com os seus preceitos mínimos. Já frequentei bastante a rotina, a ideologia kardecista, espírita kardecista, e tive durante um bom tempo isso já com a capacidade de escolha, de aceitar essa como uma doutrina espiritual para mim. Deixa eu prestar atenção aqui, tomar cuidado para não errar o caminho de novo. Vou ter que fazer todo um retornão aqui, mas enfim, vamos fazer o que tem que fazer, né? E depois de um tempo também, ao pesquisar mais, ao olhar mais, ao procurar mais, já não satisfeito também, eu também abandonei a doutrina espírita, não por uma questão de mentira em si, mas mais por uma questão que as falhas que eu encontrei, que não interessam a ninguém, tá? Eu não vou ficar aqui defendendo o meu direito de não aceitar essa ou aquela religião. Não acho justo. Então eu também abandonei a doutrina kardecista, espírita kardecista. Comecei a estudar ateísmo, comecei a estudar agnosticismo, comecei a estudar energias e algumas coisas assim também. E durante muito tempo me identifiquei como agnóstico, ao entender o conceito de agnosticismo como alguma coisa de que eu acredito num Deus, mas não acredito nas formas interpretativas disso que os homens fizeram. Eu já contei isso e vou contar de novo. Uma vez eu, assistindo um vídeo, já há muitos anos, do Pondé, filósofo Pondé lá, bem coxinha e tal, às vezes ele me irrita bastante, enfim, assistindo a um documentário que ele fez uma vez, onde ele reuniu 5, 6 pessoas de vertentes religiosas completamente diferentes. Não me lembro se tinha um ateu, mas eu acho que tinha uma agnóstica. E eu fiquei profundamente ofendido com o exemplo de agnóstico que ele pegou. Uma moça muito simpática. Na verdade, a ideia ali era muito bacana, de pegar as ideias principais de todos eles para mostrar que todos têm uma coisa boa, todos têm alguma coisa legal a oferecer internamente para as pessoas, e eu não discordo disso. Tinha o muçulmano, tinha o evangélico, tinha o católico, tinha o budista, tinha, enfim. E a pessoa agnóstica, o exemplo que ele deu da agnóstica me ofendeu, porque ela era uma pessoa que não era um conceito de acreditar em Deus, mas não nas religiões. Ela tinha um conceito de acreditava em tudo. Tudo tem a sua coisa boa, tudo é energia, a natureza. Então ela se mostrou uma pessoa que ela acreditava no espiritismo, acreditava no catolicismo, acreditava no cristianismo e tudo mais. E isso me ofendeu, porque eu sempre coloquei isso de que não é assim. Não é assim. Não funciona desse jeito. O conceito de agnóstico é justamente você não compactuar com a forma
que os homens encontraram, ou as formas religiosas que você já teve a oportunidade de conhecer. Mas enfim, voltando aqui. E aí há algum tempo, eu me lembro, eu tive essa conversa inclusive com meu irmão, lá na Irlanda do Norte. Eu assisti um vídeo do Felipe Barbieri, é um garoto de seus 30 e poucos anos, com certeza está longe dos 40, e ele é mágico, mas ao mesmo tempo ele também é um cara que ele gosta de colocar as opiniões dele, as opiniões políticas, as opiniões espirituais dele e tudo mais, e ele é um ateu. E aí ele falou uma coisa muito interessante que me interessou também. Ele desmistificou uma outra questão, de que ele não é nada, ele não quer nem sequer ser chamado de ateu. E eu achei legal, eu gostei dos argumentos que ele usou e me encaixei, não me modifiquei, eu me identifiquei em alguns conceitos que ele passou sobre esse conceito de não ser nada. O que é não ser nada? Este assunto não me importa. Se você quiser me classificar de satanista por causa disso, se você quiser me classificar de ateu, se você quiser me classificar de agnóstico, se você quiser me classificar de cristão, você pode, não tem problema, eu não ligo para o conceito. A questão que hoje, para mim, me classifico igual ele como nada. Isso não tem importância para mim, não é importância porque, meu Deus, será que eu fiz outra merda? Não, agora tá certo. Justamente porque é assim, nem o conceito de ateísmo eu tenho, sabe, é assim, por isso que eu vou entrar daqui a pouco já no outro assunto, dentro desse, para explicar melhor. Porque quando se trata de não material, de sentimento, consciência, cultura, formação, crença, nada disso é físico. Nada disso é físico. Tudo isso é imaterial. E por consequência é incomprovável. Não há maneira física de se comprovar qualquer contexto espiritual. Qualquer que seja. Ah, mas e o ateu? Então, o ateu é o cara que eu menos critico, justamente porque ele está lidando só com provas materiais. Então, não dá para contestar. Porque religião é uma coisa que é assim, existe uma antítese que fazem parecer tese. Ah, então me prova que Deus não existe, que espiritual não existe. E a resposta dele, que também é a minha, mas é você quem está dizendo que existe, já que eu não tenho provas aqui. Você entendeu? É isso que eu estou falando. A linha do que eu quero dizer é que mas se então você está ficando em cima do muro. Não, eu não ligo. Se você acha que o que eu penso, a forma como eu penso, é a forma de um ateu, sem problema. É a forma de um agnóstico, sem problemas. Aqui que eu estou, eu queria me reclassificar como um nada. Sabe por quê? Eu tenho visto, isso me irrita cada dia mais, as religiões querendo entrar em outros patamares. A religião, há muito tempo, deixou de ser uma coisa interna para ser necessariamente uma coisa externa, com raras exceções. Você não vê um budista batendo na tua porta e falando, você conhece a palavra de Buda? Não sei se isso já aconteceu com você. Você não conhece um judeu batendo na tua porta e falando, você conhece a palavra de Abraão? Você não vê. Um Hare Krishna você vê, ele vende ali um incenso, um livrinho, enfim. Eu não sei se Seishonoye é Hare Krishna. Pra você ter uma ideia do meu conhecimento do assunto. Então, assim, é por isso que eu fico aqui clamando
que isso não seja uma obrigação. Quando você fala que não tem religião, ou se eu pudesse abertamente com as pessoas, com qualquer um, falar sem receber um olhar de reprovação ou de dó, de que eu não tenho religião, eu não quero, o assunto religião não existe para mim, eu não pratico, num conceito objetivo, eu não pratico religiões nenhuma, já pratiquei. Eu me abriria dessa forma. Olha, eu sou nada, eu não toco nesse assunto, eu não tenho religião, crença ou descrença, eu só vivo. Mas eu sei que a reação das pessoas seria diferente. Então, eu continuo me declarando a quem eu acho que interessa como agnóstico, sem problemas, deixando muito claro que isso é fato. A parte do agnosticismo que eu aceito é aquela parte onde ele fala: o homem não é capaz de entender o imaterial. Ponto. Eu não acho que algum ser humano já veio no planeta Terra, definiu a divindade, o Criador, o início de tudo, de uma forma que me convencesse. Beleza? Isso não quer dizer que, por exemplo, ensinamentos do Jesus que nós conhecemos, em geral, não sejam bons, que alguns ensinamentos da Bíblia não sejam bons, embora eu ache que a maioria de todos esses ensinamentos esteja bastante ultrapassada para a evolução social, intelectual, mental, física, sociológica, antropológica do ser humano. Mas eu ainda pactuo disso. Se existir, o que também não tem importância, nós somos um animal cujo cérebro não permite essa interpretação. E quem interpreta? Quem interpreta está interpretando, imaginando, sentindo aquilo dele. Por que eu estou falando tudo isso? Agora, para entrar no assunto que me incomoda. A religião kardecista, ela foi minha última religião. Foi a última religião que eu pratiquei, que eu frequentei e que eu acreditei. Em determinado momento, quando eu comecei a estudar um pouco também sobre ateísmo, sobre agnosticismo, sobre falhas nas religiões, para procurar a minha verdade, em determinado momento, eu também me decepcionei com o kardecismo.